Olá, que alegria nós retornarmos aqui na sua casa ou entrarmos aí para este bate-papo através daquilo que eu chamo de a bondade de Deus, o Evangelho da graça de Deus. Nosso objetivo não é anunciar religião, mas falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós gostaríamos de contar com a sua colaboração, com a sua participação na divulgação deste material, destes vídeos, através das redes sociais. Você pode ser um parceiro nosso e que o Evangelho chegue ao maior número de pessoas possível. Nós contamos com esta colaboração e esperamos que nós ganhemos cada dia a revelação de que Cristo Jesus é suficiente para a nossa salvação. Nós vamos ter um intervalozinho e logo a gente volta. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Estamos chegando ao final da carta do apóstolo Paulo aqui no nosso programa, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É uma carta de 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, 1, 2 e 3, estão focados na obra que Cristo fez em nosso favor. Esta obra é que gera descanso na nossa alma. Nós ganhamos a dimensão daquilo que foi feito na cruz, quando Jesus assumiu a nossa causa, morreu a nossa morte, ressuscitou para dar a sua vida e nos dar o descanso espiritual. O verbo nesta carta que se refere a esta obra é assentar. Estamos assentados, descansando dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquilo que Ele fez por nós é suficiente e nós podemos ter a certeza de que somos aceitos por Cristo Jesus. Hoje há muita gente tentando fazer com que nós aceitemos a Cristo, mas esta é uma postura um pouco diferente do que o Evangelho mostra. Foi Cristo quem nos aceitou pela sua obra, por aquilo que Ele realizou por nós. E agora nós recebemos os benefícios disto pela fé. O segundo verbo que vai tratar aí a partir do capítulo 4, 5 e até um início do capítulo 6 é com relação ao andar cristão. A vida cristã no seu processo, na sua caminhada. E o apóstolo Paulo, em várias ocasiões nesta epístola, ele vai falar sobre a questão do nosso modo de andar, como andamos dignamente, segundo a vocação que nos foi dada. E
vimos aqui durante várias semanas aspectos práticos deste andar cristão. E aqui chegamos a uma parte final da carta, no capítulo 6, verso 10, quando o apóstolo Paulo vai falar do aspecto do fortalecimento, da fortaleza, do ser forte, do revestir-se com a força divina. Nós descansamos, nós assentamos em Cristo Jesus, nós andamos para fortalecer a nossa caminhada. Uma espécie de treinamento na maratona. E agora ele começa dizendo assim: quanto ao mais, como se fosse um momento de fechamento, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Este verso 10 de Efésios 6 é um imperativo em que ele está falando deste receber força, crescer em força, no sentido de que você precisa ter a construção de Deus no fortalecimento da sua fé. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí então ele começa a dizer, no verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, nós estamos aqui diante de uma guerra fora dos nossos olhos. É uma coisa assim que foge à nossa compreensão. No campo do nosso organismo existe guerra também. Bactérias, vírus, e nós temos o nosso sistema imunológico que cria as defesas e que combatem aquela quantidade de vírus e bactérias que entram para nos destruir fisicamente. Hoje, com o desenvolvimento do microscópio, com os conhecimentos da biologia, hoje se pode detectar com certa precisão como é que isto se processa. É no campo invisível, mas foi possível, através de instrumentos como o microscópio, perceber que ali há uma guerra tentando destruir a nossa saúde. Mas, similarmente, no ponto de vista espiritual, como ele vai dizer aqui, nos lugares celestiais, onde nós estamos assentados. Vamos tentar entender assim. Vou botar aqui a minha mão sobre a minha cabeça para dizer que daqui para cima é o ponto do invisível, que eu não enxergo. E aqui para baixo é a terceira dimensão, é as coisas que eu percebo, que eu sinto, que eu cheiro, que eu escuto. São as coisas da realidade física. Mas aqui acima da minha cabeça, há um outro mundo, há uma outra realidade, há uma outra dimensão. A quarta dimensão, a quinta dimensão, a sexta dimensão,
Os cientistas já chegaram a centenas de dimensões, matematicamente. E nós, diante disto, não sabemos o que acontece nesta luta. E o apóstolo está aqui dizendo que há uma guerra. E ele precisa nos abrir os olhos para que sejamos revestidos da armadura de Deus contra estas ciladas. A palavra cilada tem a ideia de astúcia, truques, malandragens, ciladas, coisas que tiram você da percepção da realidade e diz das astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é uma luta contra as pessoas fisicamente, mas por algo que está além, que está acima, que influencia. Certamente a gente sabe que é interessante que cada um tem o seu celular, seu sistema de captação, e você pode, através do Wi-Fi, através da internet, através das ondas artesianas, estar conectado com o mundo, que vai recebendo informações, e ela chega assim. Você está no WhatsApp e passa uma mensagem ou um áudio ou um vídeo, e ele instantaneamente vai para o outro lado do mundo numa rapidez tremenda. E a gente não percebe como é que isto acontece no mundo espiritual. Há uma vida, há um outro sistema que influencia as pessoas. Nós somos como que receptores de influências. Quando você aponta a sua arma para uma pessoa para atacar aquela vida, não é com aquela vida, muitas vezes atrás dela estão essas ciladas. E ele diz que ele faz aqui uma hierarquia de principados, potestades, poderes, príncipes, principais, poderes, dominadores do mundo tenebroso, das trevas, da escuridão, da sombra, da mentira, da ilusão, contra as forças espirituais do mal, da maldade. Aonde? Nas regiões celestiais. Aí, acima de nossa cabeça, estão acontecendo coisas que a gente às vezes não sabe como funciona. Eu sei que quando eu entro no meu aposento de intercessão, muitas vezes eu tenho lutas que ultrapassam a minha razão, os meus sentimentos, onde estamos enfrentando guerras que atacam a nossa mente. O apóstolo Paulo tem um momento que ele diz assim, que eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, que as vossas mentes se apartem da simplicidade e da pureza que são devidas a Cristo. Isso ele diz na carta de 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Eu temo que vocês sejam capturados, que a mente de vocês receba esta influência. Nós não sabemos como isto funciona, mas sabemos que é real. Isso traz prejuízo, isso traz divisões, porque a Bíblia diz que o inimigo, o adversário, vem somente para roubar, matar e destruir. Quando você vira estas coisas, por detrás dela existe um técnico gerando um jogo
pesado para a destruição das vidas. A gente vai dar uma paradinha aqui e vou continuar logo mais sobre esta armadura de Deus. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nossa escolha hoje de livro, nossa apresentação aqui, é a Escola da Obediência. É um livro de Andrew Murray, um pregador da África do Sul, do século XIX, um homem de Deus. Poucos livros causaram tanto impacto na história da igreja, tocando a vida de milhares de cristãos como este livrinho aqui. A Escola da Obediência, o caminho da verdadeira espiritualidade. Nós indicamos este livro para aqueles que gostam de boa leitura. Espero que você leve este ponto em consideração. Então, nós estávamos falando sobre essa questão da luta espiritual, que eu não tenho que usar armas carnais. O apóstolo Paulo diz que nesta luta nós não devemos usar armas militar segundo as armas carnais, mas sim com armas espirituais poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E quando ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, no verso 13, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não podemos usar uma armadura nossa. Nós temos que usar as armas de Deus para que possais resistir no dia mau, no dia das grandes guerras, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, permanecer firmes, permanecer ali na posição de não bandear para qualquer lado. E então ele vai levantar aqui algumas questões. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Primeira condição para você lutar nessa guerra espiritual é a verdade. O cinto, a cintura. Você não tem que ser uma espécie de boxeador que usa a verdade ou meia-verdade, aparência de verdade, mentiras. Não, é a verdade. A verdade em Jesus. A verdade. Nós não precisamos ir para
a presença do juiz com advogados industriando a nossa cabeça, para a gente ir mentindo e o juiz nos julgar. Nós temos que enfrentar esse sistema com a verdade, vestindo a couraça, o peito, o peitoral, a couraça da justiça, não a minha justiça. Porque a minha justiça, ela é conspurcada, ela está suja, ela está poluída. A minha justiça é retributiva, é a justiça de Deus. A Bíblia chega a dizer que a nossa justiça é como trapos de imundícia. No original hebraico, isso significa como panos, mulambos de menstruação. Naquela época não se usava os absorventes descartáveis, mas sim aqueles panos que ficavam absorvidos de sangue podre. Esta é a nossa justiça, mas com a couraça da justiça de Cristo. A outra palavra que o apóstolo vai dizer é calçai os pés, as perneiras, com a preparação do evangelho da paz. Aqui nós temos o meu cinto para proteger o meu ventre, o meu esplâncton, palavra grega para mostrar os sentimentos, a parte dos sentimentos. Agora o peito, a ideia do peito é a justiça. E os pés, a paz, o evangelho da paz, a graça do evangelho. O que é o evangelho? É o que Deus fez. O que foi que Deus fez? Cristo foi para a cruz. O que Cristo foi fazer na cruz? Cristo foi morrer na cruz para quê? Para que eu morresse com ele. Por quê? Porque eu é que sou o criminoso, eu que sou o pecador, eu precisava morrer. Para quê? Para que quando ele ressuscitasse, ele viesse viver em mim. Para quê? Para que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja a realidade no meu interior. Embraçando, sobretudo, o escudo da fé. Aqui, neste braço, já que eu sou destro, neste braço sinistro, eu carrego o escudo da fé. Este escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A vida espiritual é uma vida de fé. Eu não posso viver aí pelas dúvidas, pelas incertezas, pelos ataques. É com a fé por meio da palavra que eu posso, nesta luta espiritual, enfrentar todos os dardos inflamados. Lembra-se de um dardo que vinha na ponta, algo pontiagudo, mas além disso, um chumaço de fogo. É para bater numa porta e ali incendiar ou em algum lugar. Ele diz com a fé que vem de Deus. A fé que nos é dada e que passa a ser um patrimônio de nossa experiência. Nós podemos apagar todos os dardos espirituais do maligno. Em seguida, o apóstolo diz assim: tomai também o capacete da salvação. Olha só, o capacete, a cabeça coberta. Com quê? Com a salvação que vem de Deus, com a obra de Cristo, com a obra da suficiência de Cristo. Nós ganharmos a dimensão de que Jesus Cristo não somente é o Salvador, mas Ele também é a salvação. Para nos dar aquela certeza de que nada na minha cabeça pode se distrair para lado nenhum. Eu fui aceito por Cristo. Guardando agora a minha mente, a mente que pode ser atacada pelas mentiras do inferno.
quando nós temos a condição de saber que a vida e a obra de Cristo é suficiente, tomai sobretudo, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, na minha mão direita está a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, que vão dar a condição para a certeza da fé. E ele disse, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí Paulo disse, e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. O apóstolo está aqui dizendo que nesta luta espiritual nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade. Nós precisamos vestir o nosso peito com a couraça da justiça e a justiça de Cristo. Nós precisamos calçar os nossos pés com o Evangelho da paz. Nós precisamos embraçar, sobretudo, o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos usar o capacete da salvação, que cobre a nossa mente e os nossos pensamentos, e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, orando em todo o tempo, no Espírito, vigiando com toda a perseverança, com toda a súplica, por todos os santos, por toda a igreja. E também, Paulo disse, e também por mim, para que eu abra a boca e proclame o Evangelho, e anuncie o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho que muda as pessoas, que eu possa pregar esse mistério do Evangelho, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Nós ganhamos uma salvação em Cristo Jesus. Nós ganhamos a nossa morte na cruz. Nós ganhamos a ressurreição de Cristo. Em Cristo e por Cristo nós somos salvos. E Paulo disse, eu sou embaixador, estou preso aqui em Roma, estou nas cadeias, mas estou livre e quero falar e quero proclamar este Evangelho. E nós queremos dizer de coração para coração que você e eu precisamos entender que vivemos num mundo que tem lutas espirituais, mas a nossa vitória já foi garantida. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor por meio da sua obra. Eu espero que o Espírito Santo lhe traga a revelação e você se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Até o nosso próximo programa, se Deus assim permitir.